Voltando ao nosso papo aqui, Dauro, 3 pontos, bom sermão, né? Batista, Sim. presbiteriano, 3 pontos do seu livro que vão ajudar as pessoas a enfrentar essa realidade do nosso tempo, essa realidade pós-moderna das igrejas, né? As pessoas que estão querendo romper com tudo. E assim, esse livro e o vídeo, tudo que a gente está conversando é interessante, porque às vezes não é o caso da pessoa que está assistindo, mas é o filho, Sim. é o marido, é a esposa, é o irmão, e a gente não sabe como lidar com isso. Então, 3 pontinhos aí para você nos ajudar. Antes de tudo, é importante essa sua fala, porque eu não estive ainda em um único lugar, em uma única igreja, para tratar do tema dos desigrejados, em que não tivesse na congregação alguém que não estivesse lidando com isso. Todo mundo tem um amigo, todo mundo tem um irmão em Cristo dentro de casa, um filho, um pai, uma esposa que se encontra nessa situação. Então, exatamente isso é importante detalhar, até porque são 10 milhões, então é muita gente, então todos nós estamos de alguma maneira envolvidos. Os 3 pontos podem ser, inclusive, trabalhados nas 3 partes do livro. A primeira parte do livro é em que eu apresento os desigrejados. O título é Conhecendo os Desigrejados. Essa é uma parte muito importante, porque ali nós podemos humanizá-los. Legal. Ao invés de olhar o desigrejado como uma figura complicada, saiu porque não era crente, na verdade eles são tudo desviados do evangelho, que essa é uma forma muito simplista de resolver o problema. E é uma coisa comum a gente estereotipar, né? Exatamente. A gente pega lá o cara e marca Exatamente. ele, a culpa é dele, não é nossa. Por isso, inclusive, eu acredito que eu consigo me comunicar com os desigrejados, porque embora eu tenha uma posição que eu assumo no final do livro, mas primeiramente eu coloco uma lente sobre eles e tento ouvir o reclamo deles. Por que eles estão nessa situação? Então a primeira parte é essa, né? Conhecer os desigrejados. Eu acho que a igreja precisa conhecê-los para poder oferecer ajuda em seguida. A segunda parte do livro, que é um segundo ponto importante para ser destacado, é que eu mostro que o atual movimento ele não é único na história da igreja. Eu mapeei em 2000 anos 10 movimentos absolutamente semelhantes. Entendi. Não é uma novidade. Entendi. Então isso é importante também porque tira muito de uma arrogância que os desigrejados têm com a igreja institucional. Que eles são os primeiros. São os primeiros. São os únicos. São os primeiros a protestarem. Eu já ouvi até a expressão, olha, que é muito engraçada, que os desigrejados seriam uma espécie de última reforma. Né? Seria a última reforma, porque faltava a reforma eclesiológica. Olha e que só. agora Cristo volta. Né? Tem um livro que eu acho que ainda não foi publicado no Brasil, Bad Religion, que fala exatamente sobre isso, dessa febre messiânica. Exato, né? exato. O cara é mordido por um veneno, por um besouro, e ele se acha assim, eu sou o Messias. Exato. Nosso movimento vai revolucionar a igreja do nosso tempo. Exatamente. E que também não é uma novidade, porque, por exemplo, no início da era cristã, nos 3 primeiros séculos, as controvérsias eram cristológicas. Legal. Na virada do milênio, as controvérsias eram eclesiológicas. Olha só. Elas estão voltando agora. É verdade. E o terceiro ponto que eu falo no livro, a terceira parte, é uma demonstração da importância da comunhão da igreja. Então eu mostro que a instituição nada mais é do que uma forma. É como, por exemplo, eu gosto da analogia do tonel de vinho, né? O que importa naquele tonel não é a madeira, é o vinho, é o conteúdo. Isso aí. O templo, a liturgia, são apenas as expressões de organização. O que importa é o que acontece no interior da igreja, que é a pregação do evangelho, celebração da comunhão, o abraço, a ministração mútua, a reciprocidade, Legal. troca dos dons. Legal. Isso acontece dentro de uma Legal. comunidade. O terceiro livro mostra a importância de estarmos juntos. Então, esse é o ponto principal da nossa conversa e eu quero convidar você para assistir o último vídeo, nosso último papo sobre esse assunto, assunto do nosso tempo, assunto que tem a ver com a gente, tem a ver comigo e com você, Desigrejados e Dauro Campos, BV Books.